Em maio de 2019, uma das melhores séries da história do Disney Channel cairia na desgraça com um dos piores sinais que eu já vi em uma série animada. Star vs Forças do Mal era um dos meus desenhos favoritos quando eu comecei a acompanhar a série durante seu auge na primeira e segunda temporada. Entretanto, ela teve uma queda gigantesca durante a sequência da terceira temporada e um dos piores arcos finais que eu já vi na quarta temporada. De qualquer forma, esse vídeo não é sobre a parte ruim do desenho exatamente. A esse ponto, isso é só uma piada interna do meu canal. Ao invés disso, eu decidi assistir todos os episódios dessa série e ranqueá-los para passar todos os meus pensamentos com ela. Então, se senta bem na cadeira, pega um café, porque, meus amigos, isso vai demorar. Caramba, que introdução! Foi aqui que descobrimos que todos os personagens seriam muito queridos durante esse desenho. Tudo começa com a Star, essa garota toda animada e empolgada com a ideia de receber a sua varinha mágica, já que a sua hora finalmente tinha chegado para isso. Entretanto, como vimos, a Star não estava pronta para tamanha responsabilidade. Esse conceito é muito interessante porque ao mesmo tempo que as pessoas conseguem se identificar com a Star, os escritores conseguiram fazer algo simples, mas que funciona. Porque ao chegar na Terra, a Star conhece o Marco, e esse garoto também tem a sua particularidades. Acredito eu que ambos Star e Marco foram escolhidos como protagonistas para qualquer pessoa conseguir se identificar com a série. A gama de personalidade dos dois é gigantesca aqui. Posteriormente, ainda descobrimos a existência das Forças do Mal, mas dentro do escopo que o desenho propunha, que seriam os vilões do desenho, mas dentro do escopo que o próprio desenho propunha. Surpreendentemente, as cenas de luta desse primeiro episódio são muito boas, ainda mais para um desenho infantil que não tinha tanto orçamento. E falando em orçamento, eu não tenho ideia de onde eles tinham orçamento para fazer essa animação. Essa é simplesmente a melhor animação que eu já vi num desenho até os dias de hoje. Infelizmente, o estilo de animação do desenho foi simplificado pouco tempo depois, já na segunda temporada, mas é por coisas como essas que a primeira temporada é minha favorita do desenho inteiro. Ver episódios bons consistentemente é algo que me agrada muito, e isso aqui é um exemplo perfeito disso. A relação do Mark e da Star é muito boa aqui. Eu não gosto desse segundo episódio, e o motivo disso não é nem a estrutura do episódio, porque você consegue ver uma base boa aqui. A questão é que a Ponyhead é uma babaca completa e isso me incomoda muito. Eu não tenho a menor ideia do porquê algumas pessoas gostam da personagem dela, já que 90% da série ela só tá sendo uma completa babaca, porque sim, se mostrando uma pessoa que quer toda a atenção pra si mesma, mas que ao mesmo tempo é muito inconveniente na hora de chamar essa atenção. Pra completar, esse é daqueles episódios que o protagonista sofre pra caramba, sem motivo algum, já que a Ponyhead decide que odeia o Marco, e por algum motivo que eu não faço ideia, os escritores gostaram muito desse tipo de piada do Marco sofrendo. No mais, é um episódio bem esquecível que eu recomendaria você pular. Essa é a essência da primeira temporada de Star vs Forças do Mal. Esse e o próximo episódio da lista, na minha opinião, são os dois melhores episódios para alguém que não conhece Star vs Forças do Mal assistir o desenho, porque ele não só joga muitos conceitos para desenvolver depois, como ele também é um episódio muito divertido, com uma história simples, porém interessante. Aqui nós descobrimos a existência do crush do Marco, a Jacqueline Thomas. O Alphonse e o Ferguson, que virariam dois dos personagens mais engraçados da série durante toda essa primeira temporada, o conceito extremamente imbecil, mas com consequências catastróficas da diretora se transformando em uma ogra. Eu acho muito brilhante como eles nos alimentam com o conceito de namorada no primeiro minuto do episódio com o Marco, para na sequência nós temos um episódio ao redor disso. Em resumo, o episódio trata de como a professora Jackal Krieg deu nota ruim para todo mundo da sala, menos pro Marco porque ele é um nerd, e a Star queria receber uma nota boa, auto-entendendo assim que para ela receber uma nota boa ela precisava subornar a professora, tentando arranjar um namorado pra ela, mas sem querer, ela acaba fazendo ela ficar mais feia do que já era, mas de um jeito engraçado que parecia ruim, acaba dando certo, com ela se apaixonando por um dos monstros do exército do Ludo, indo viver uma vida toda com ele. Isso até descobrimos no fim do episódio que ela recebeu um chute do namorado e é destinada a passar o resto da vida da série dessa forma. Eu quebro muito nesse episódio, eu acho ele genial. Já esse é o meu episódio favorito de Star vs Forças do Mal. Tudo nele é só perfeito e no timing certo. Novamente, um conceito simples somado a uma ideia simples que são levados ao extremo por a Star não ter o menor conhecimento da Terra. Eu sinto falta dessa Star de certo ponto. Não no desenho que a série acabou se transformando com o tempo, mas em episódios simples como esse. Aqui ela funciona muito bem. Nesse episódio, a Star confunde um jogo de futebol americano com uma batalha normal entre dois times até a morte, e eu nem sei explicar por que exatamente, mas esse exagero é muito bom. Ainda mais considerando o Marco, que tratava com a maior prioridade possível trazer o Ferguson com vida até o estádio, porque ele tinha medo do que a equipe rival faria com ele. No fim, ainda temos esse final com todos os figurantes do episódio sofrendo pela magia da Star, mas nada importava porque eles ganharam o jogo.
Tá, esse episódio é bem whatever, e de um jeito ele consegue ser um dos maiores problemas da série. Em resumo, aqui o Marco quer bater na cara de uma criança riquinha, mas acaba quebrando o braço. Por causa disso, a Star decide usar magia para consertar o braço do Marco. Entretanto, tudo dá errado, e o braço dele no fim fica do mal, se transformando num braço monstro. A partir daí, é um roteiro bem genérico, com o Marco se negando que aquele braço fazia mal pra ele, até ele perceber que realmente tudo atrapalhava. No fim do episódio, o Marco ainda aprende uma lição e o braço nunca mais volta. O que é confuso, porque foi nos mostrado nesse mesmo episódio um foreshadowing de que ele voltaria no futuro. Isso seria repetido depois, mas adivinha? O braço nunca voltou. Pra ser sincero, eu não ligo tanto pra isso. Eu provavelmente reclamei disso em alguns dos meus vídeos de Star vs Força do Mal, mas sabe, a série tem problemas maiores e não é desgraça de uma simples inconsistência em foreshadowing que estragou a série. No mais, um episódio bem ok com algumas cenas engraçadas. Honestamente, eu não gosto desse episódio. Eu não sei o que acontece, mas eu simplesmente não vou com a cara desse Gustav. E principalmente como a Star age nesse episódio. Em resumo, esse hóspede aparece na casa do Marco e a Star, que antes tinha todos os seus dias celebrados, acabou sendo esquecida por causa do novo companheiro. Graças a isso, a Star acaba ficando com muitos ciúmes. E eu não sei desenvolver, mas pra mim esse conceito é ridiculamente besta, a ponto do episódio não me entreter. A Star fica achando que o Gustav quer comer todo mundo para sustentar o seu ódio ao personagem. Mas cara, só não deveria ser assim. Não consigo ir com a cara nem do Gustav nem da Star nesse episódio. Também tem esse final dando a entender que o Gustav só ficava fazendo isso com todas as famílias que ele via pela frente. Caramba, eu não vou com a cara desse episódio. Agora, se eu não gostei do último episódio, esse daqui tem que ir para a lista dos de mais alto nível dos episódios de Star vs Força do Mal. Porque caramba, ele é só divertidinho de passar o tempo. Nós também tivemos a aparição desse cara no desenho, que eu não sei o nome e ele sequer tem uma palavra no desenho, mas com as duas aparições desse cara, ele é meu personagem favorito, porque ele tem um dos risos mais contagiantes da série toda. Como ponto negativo, esse é um dos episódios que o Marco apanha pra caramba, sem motivo. Por algum motivo eles repetem muito esse tipo de piada nas duas primeiras temporadas, mas eu mal ligo porque as coisas aqui são bem feitas. Ver a Star melhorar o Marco é algo bem fofo. Olhar pro Marco aqui depois dele falar que queria fazer ela se sentir melhor é algo bem fofo dessa dupla. A Star toda apaixonadinha pelo Oscar Grinson também é algo muito divertidinho de assistir nessa primeira temporada, porque a série era realmente mais boba nesse momento. Caramba, pensar que a Star foi de se apaixonar por um demônio para se apaixonar pelo Oscar é algo muito cômico. Quest Buy, mais conhecido como a ideia mais desperdiçada da série toda. Bem, pra você que não sabe, em Star vs Força do Mal nós temos a Quest Buy, um lugar maravilhoso que tem um conceito muito interessante de possuir todas as coisas do universo em estoque infinito, mas por algum motivo a série rebaixa toda essa ideia criativa, aquele lugar que os personagens visitam uma vez por temporada. De qualquer forma, por agora não tenho nenhuma reclamação. Esse episódio é muito temporada 1 de Star vs Força do Mal no geral, onde um conceito é apresentado sem muito desenvolvimento. Quer dizer, tem a parada da varinha da Star precisar ser carregada apenas nesse episódio, e esse conceito por algum motivo nunca mais volta, o que é bom porque essa é uma das ideias mais estúpidas que eu já vi, mas é estranho que os escritores só atacaram isso pra esse episódio e abandonaram a ideia. Nesse episódio nós temos a batalha entre o Ludo e Star, porque eles deram um azar de ir às compras durante o mesmo momento que o Ludo e seu exército foram. No geral, um episódio bem divertido. Ok, eu definitivamente preferia não ver essa parte do episódio. Aqui a Star esquece o aniversário dos pais do Marco e por causa disso, de última hora ela decide levar os dois para a Mjolnir. E tirando a parte que esses dois são esquisitos pra caramba, é um episódio bem mediano. A maioria dos episódios da primeira temporada de Star vs Força do Mal são bem genéricos. Isso não é um demérito exatamente, é só uma certeza que a série não traz conceitos novos em seu início, o que é até que bem normal na maioria dos desenhos. Desde que os personagens tenham suas individualidades e continuam sendo engraçados por si só, o desenho continua sendo bom. O problema é que em esse episódio em específico só parece ter algo de errado. Os personagens são genéricos ao extremo e tudo parece estranho. As coisas que mais se destacam aqui são os senhores Dias sendo muito grudentos e isso me incomoda. Pelo menos o episódio acaba de um jeito legalzinho, com a Star e o seu pai entrando em um acordo de um não delatar o outro, porque o River não estava seguindo as regras que um rei deveria fazer, mas a Star também estava com tesouras interdimensionais, e esse conceito do River sendo um caçador seria de extrema importância, inclusive sendo revisitado no último episódio da série. De qualquer forma, esse episódio continua sendo bem meh. Acho que esse é o episódio com a melhor animação da série toda. Nada muito diferente dessa primeira temporada, mas caramba, as cenas de luta aqui são incríveis. É mais um daqueles episódios com temas simples que são transformados em coisas interessantes e divertidas de assistir para que o show seja mais assistível para um público qualquer. Basicamente
Basicamente, a garota popular da escola, Britney, convida uma quantidade seletiva de pessoas para sua festa de aniversário. A Star não estava inclusa, mas decide invadir, nos dando um dos melhores episódios do show. Eu gosto muito das piadas nesse episódio, e eu sei que a primeira temporada gosta de bulinar o Marcos, sabe sei lá por qual motivo, mas eu juro que dessa vez é engraçada. Ver a Britney se ferrar no final é muito bom, sabe sei lá por quê. Aqui a Star entra no estado de humildade e começa a ter uma atração por qualquer coisa que se pareça masculina nesse desenho. E ela também prende garotos no armário, sabe sei lá por quê. Esse episódio definitivamente tem seu charme, não de um jeito ruim, mas ele é provavelmente o episódio mais diferente do desenho todo. Também é um episódio que somos apresentados a Jenna. E fato curioso, quando eu assisti esse desenho pela primeira vez, eu fiquei extremamente confuso porque a Jenna simplesmente passa de uma personagem razoável para aparecer a série toda. Então, na terceira temporada eu só não tava entendendo nada. Mas isso também é parte culpa minha por ser muito besta assistindo essa série. Aqui também é onde nos damos de cara com o Glossa Rick, talvez o personagem mais irritante do desenho, mas aqui ele é gente boa ainda. Estranhamente, essa temporada tem muitas poucas aparições do gênio, e eu acho que isso acaba entregando um pouco o escopo dessa temporada, já que veríamos posteriormente que esse cara não era brincadeira. De qualquer forma, é interessante como ele mostra os seus métodos de só não ligar para situações por mais críticas que elas pareçam. Tudo dar certo no final é cômico considerando como as coisas rolam. Elfutopia é provavelmente um dos piores episódios da temporada 1. Esse episódio é bem sem graça. Aqui o Marco por nenhum motivo decide mexer com algo super importante da Star e acaba com todas as ligações no espelho dela, já que aparentemente espelhos mágicos também possuem crédito nessa série. A parada das companhias de ligação escravizarem as pessoas que não pagam é uma piada interessante, mas não sei, algumas coisas nesse episódio são muito esquisitas. Esse é bem interessante na verdade, é aqui que vemos pela primeira vez o conceito de racismo entre Milmianos e monstros que seria aprofundado conforme o desenho passasse, levantando a ideia de será que monstros de algum jeito podem ser pessoas boas e se redimirem? É interessante como esse episódio claramente muda o mental da Star, porque desde o início do episódio a Star crê porque crê que a lagosta aqui está destinada a agir como um cara malvado, e não se pode fazer nada em relação a isso. Apesar disso, o episódio realmente não se aprofunda muito nessa ideia, só prepara para ela ser mais comentada no futuro. De qualquer forma, um episódio interessante ainda assim. O charme do show nessa época era ser algo para passar o tempo, e esse episódio cumpre muito bem essa meta. A Star começa a ficar sonolenta usando sua varinha nesse tempo, resultando em algumas confusões. Por causa disso, o Marco aparece e começa a tentar ajudar a pobre coitada, mas o que era para ser só uma ajuda entre amigos acaba virando uma tristeza imensa depois do Marco perceber que a Star sempre salvava ele, enquanto mesmo nunca ajudava ela. Ainda assim, esse episódio acaba virando um dos mais legais da série toda, com interações bem certeiras do Marco e da Star. Apesar desse episódio só existir e ser considerado um filler, eu realmente gosto dele. O Marco psicólogo arrasa aqui. Aqui também aparece essa personagem que eu não tenho a ideia do nome dela em português, com ela tendo o plano mais idiota que eu já vi em uma animação, onde para ela escapar de Iração Taoga, ela decide roubar o rosto da Star, já que as duas eram tão parecidas que ela seria confundida com a Star se os rostos fossem trocados, mesmo a anatomia não batendo nem um pouco. Um episódio bem fofo que talvez tenha começado com o chip de Starco, na verdade tem o próximo episódio. A melhor parte disso é que eu não sei como avaliar esse episódio. Em primeiro lugar, ele é com certeza o episódio mais complexo da primeira temporada. Em quesitos técnicos, ele é provavelmente o melhor e mais bonito visualmente. Entretanto, apesar dele ser incrível, o que ele representa pro desenho é o legado mais obscuro que um episódio poderia ter. Basicamente, todas as vezes que a série tocou no assunto da Lua Sangrenta depois disso, nós tivemos uma queda gigantesca que representava a perda de qualidade em Star vs Source do Mal. De qualquer forma, tentando tirar isso do caminho, aqui nós somos melhores apresentados ao Tom, ex-namorado tóxico da Star que promete ter mudado e agora é uma pessoa melhor. Ele convida a Star para um baile que, me desculpem, mas eu tenho que mencionar que o baile acontece a cada 667 anos. Os escritores foram brilhantes para se safar dessa. De qualquer forma, a Star crê que o Tom mudou e aceita o convite, mas mal ela esperava que na verdade aquilo era um convite para os dois serem prendidos eternamente e serem destinados a terem um final feliz juntos. De qualquer forma, ainda não sabíamos disso. O que nós sabemos é que o Marco é convencido que ele deveria ir resgatar a Star, porque ele não confiava no Tom. Isso resulta em provavelmente uma das cenas mais bonitas visualmente da série toda, com os personagens dançando sobre um vermelho que combina muito aqui. Infelizmente, esse talvez tenha sido o início da decaída da série pra muita gente, porque aqui os escritores tiveram carta branca para fazer Starco se desenvolver. E isso é complicado, mas por agora não é algo que me incomoda muito. Starco foi realmente um bom chip até determinado
determinado momento da série. O episódio acaba com a Star brava com o Marco por não ter confiado que ela sobreviveria sozinha, o que é justo. Felizmente, os dois se resolvem ali mesmo e dão fim a esse sombrio episódio. Os episódios 8 da primeira temporada foram realmente importantes para Star vs Força do Mal. Isso acontece porque é aqui que recebemos a introdução a um personagem que seria muito importante para a série, ou melhor, o personagem mais importante da série. Esse daqui é o Toph, o possivelmente vilão mais absurdo da história do Disney Channel. Claro, obviamente atrás do Bill Cipher. Toph é apresentado como um ser misterioso que queria ser contratado como assistente do Ludo, mesmo ele sendo claramente muito mais poderoso e passando muito mais medo que o seu chefe. Na verdade, ele só usa isso como gancho para poder se aproximar da Star no futuro e desenvolver os plots dele de odiar magia. O que torna o Toph tão incrível é que ele na verdade não é um vilão super forte ou com poderes mágicos infinitos. Ele é bem fraco fisicamente. Claro, ele tem um grande bônus do fator de cura e se regenerar muito facilmente, mas o que torna o Toph tão forte é o seu cérebro de 1 milhão de QI que salvou esse cara de umas boas durante a série. Fora isso, o episódio é bem ok e uma boa apresentação do personagem. É bom ver como o Ludo chega perto de conseguir a varinha da Star, mas falha no último momento. Meus amigos, eu amo esse episódio. O Dia Congelado é um dos episódios que explora a relação entre Marco e Jack, mas muito além disso, também fortifica o nosso amor pelo personagem que é o Marco Dias nessa série, porque aqui temos uma representação de como a relação entre Marco Dias e Jack está até esse momento, onde o Marco dava um olhar estranho e se tremia todo sem conseguir tomar uma atitude, mas estava tudo bem, porque ele tinha planos de dezenas de passos para que não importasse o que acontecesse, no fim da sua vida ele ficar ao lado da Jack. Tipo, tem alguma coisa mais relacionável que isso. No fim, ele percebe como ele sempre sugeria que iria avançar, mas nunca tomava o primeiro passo, finalmente decidindo dar um simples oi para Jack, dando início a uma relação estável que os dois teriam, pelo menos nas 2 primeiras temporadas. Eu tenho certeza que você não lembra desse episódio. Caramba, eu acabei de assistir ele para fazer esse vídeo, eu já me esqueci da metade dele. Basicamente, esse é o episódio que River vai até Milne para ficar ao lado da Star, mas ele acaba tratando essas coisas de um jeito extremo demais, assim como a Star no episódio Espírito Escolar. Exceto que dessa vez, talvez por se tratar do River, o episódio não é nem um pouco engraçado. Ele não chega a ser ofensivo, mas caramba, ele tem um motivo pra ninguém se lembrar que ele existe. Esse aqui é o primeiro episódio de 22 minutos do desenho. Pra você que não sabe, quando desenhos ainda passavam na televisão, por algum motivo as grandes empresas juntavam 2 episódios de 11 minutos em um episódio inteiro de 22. Isso tem pontos positivos e negativos, mas no geral eu me diverti assistindo séries assim. Agora, um ponto positivo é que desenhos em episódios mais especiais conseguiam facilmente a aprovação do canal de televisão para fazer um episódio inteiro de 22 minutos. Usando disso, eles conseguiram pegar a piada mais engraçada e recorrente do desenho inteiro até esse momento e fazer todo um plot bem trabalhado em volta disso. E aqui nós descobrimos que todas as lendas em volta desse lugar realmente procediam. Santa Olga era praticamente uma tortura disfarçada de escola, onde princesas fora do lugar eram mandadas para aprender e a se virar como pessoa. Só que o lugar era meio extremo. Esse também é um dos poucos episódios que a Ponyhead é realmente útil durante a história. Acho legal o papel da personagem aqui. No mais, a revolta contra o sistema de prisão da Santa Olga é bem divertido. Um bom episódio no geral. Esse daqui é um dos casos parecidos com o episódio da Lua Sangrenta, onde o meu ódio sobre como a série trata esse assunto futuramente acaba superando o quanto eu gosto desse episódio, mas em uma escala muito menor. Aqui nós somos apresentados a toda a analogia de racismo em Star vs Força do Mal, com a Star percebendo que o maior motivo de orgulho de Milne, o dia da Milne Independência, na verdade é uma das celebrações mais racistas possíveis, onde monstros eram fortemente oprimidos com uma força desproporcional pra caramba. A questão é que durante a série nós raramente vemos monstros estando do lado bonzinho da história, tipo no momento em que o plot de racismo foi apresentado. Tudo que nós tínhamos visto eram monstros sendo mais e mais violentos atacando os Milmianos, então essa coisa ficou narrativamente confusa. Ainda assim, eu acho que eles conseguiram tratar esse plot não de maneira terrível em relação a outras ideias da série, principalmente. Um episódio ok. Eu não acredito que eu tô falando isso, mas eu achei um episódio pior que Junkie e Jenna. Fato curioso é que tanto esse episódio quanto o episódio anterior, por estarem juntos fazendo um episódio de 22 minutos, estão banidos em boa parte dos países europeus no Disney Plus. O porquê disso vocês me perguntam, e se eu falar pra vocês que o episódio todo é baseado sobre uma varinha banana, com esse design? Eu acho que eu não preciso falar mais muita coisa. Pra piorar as coisas, esse episódio é horrível, cheio de piadas sem graça, nada daqui que acontece tem uma referência sequer a um episódio futuro, é literalmente a definição de um episódio filler. Em compensação, esse é um dos episódios que eu mais me divirto da primeira temporada, e junto com alguns outros nomes, ele é um dos principais motivos que me faz ficar em dúvida sobre qual é a minha temporada favorita do desenho, entre a primeira e a segunda. No geral, eu amo todos
os alunos dessa escola que é Echo Creek, a maioria deles sequer sendo personagens principais durante a temporada. Excursão Interdimensional, um dos episódios que junta eles, pegando todos os alunos e colocando em uma aventura mágica da Star, ainda dando atenção para um arco da professora. É um crime o que fizeram com ela nas temporadas futuras do desenho, inclusive. Eu honestamente gostava dela como uma personagem secundária. Pelo menos essa despedida dela foi de um jeito digno, salvando todos os alunos. Sentiremos sua falta, senhora Skulnik. Caramba, eu acabei de perceber que depois de reassistir o desenho inúmeras vezes eu nunca lembrava o nome dela. Esse é um dos episódios do desenho que mais me deixa triste. Tipo, é um episódio sobre o Marco barbudo que você esperava. Entretanto, é legal ver a Star tentar se virar sem magia pela primeira vez na série, embora isso vire algo recorrente com o tempo. Por outro lado, eu tenho algumas coisas que me incomodam aqui, como o fato desse episódio apenas existir para um fim de temporada, ou o Ludo podendo pegar a varinha da Star, mas ele desiste porque é hipersensível a pelo, o que sinceramente é ridículo, considerando que aquilo era o sonho dele. Agora, os últimos 2 minutos do episódio realmente importam, com Toph finalmente tomando controle e roubando todo o exército do Ludo, setando um final digno para a primeira temporada. No geral, um episódio ok. E esse episódio também tem um lendário vídeo do Marco falando Brasil. Eu gosto desse final. Ele não é usado como Battle for Mune, mas ele cumpre o que promete, e eu gosto de finais assim. Tudo bem que o início desse episódio é meio forçado, com a Star brigando com o Marco por um motivo ridículo, mas a gente ignora isso. O fato é que é divertido assistir o protagonista brigar com todo mundo. Você vê que a Star tá brava pra caramba porque eles mexeram com o Marco, isso é fofo, honestamente. Entretanto, a gente também tem aquele final de Star vs Força do Mal, com o Toph sendo explodido depois do feitiço do sussurro e o cavalo mágico surgindo do mais absoluto nada para reviver a varinha da Star, o que não foi explicado até os dias de hoje. Ainda assim, um episódio divertido.